Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre o link. O código dessa aula vai estar na branch aula.031 e vamos a uma pequena definição do que é link. Link é uma sigla, tá? Que significa Language Integrated Query. Na prática, é basicamente uma sintaxe que a gente tem no C# que permite a gente escrever queries muito parecidas com as queries que a gente escreve num banco de dados relacional, né? Escrever basicamente queries com select, asterisco, from, where, order e por aí vai. E o C# ganhou uma sintaxe tipada, ou seja, integrada na própria linguagem, que permite criar essas queries e a gente pode usar isso para filtrar dados e selecionar dados que estão residindo em memória, né, em uma coleção em memória, ou que estão em algum tipo de banco de dados ou algum tipo de repositório. E aí a gente vai ter alguns adaptadores ou provedores que permitem transformar essas queries criadas pelo link em, nas queries nativas de cada um desses repositórios. Então, o mais conhecido, talvez, são os ORMs, que, como o NHibernate ou o Entity Framework da própria Microsoft, que traduzem, né, as linguagens, traduzem as queries criadas com a linguagem link em queries SQL, tá? Então, por isso, o link é muito importante para a gente nessa nossa jornada aqui no .NET, porque mais adiante, quando a gente for falar sobre Domain Driven Design, ele vai ser uma peça essencial para viabilizar com que todas as nossas regras de negócio que envolvam dados armazenados em banco de dados possam ser escritas em C# e estejam protegidas aí pela linguagem e pelos nossos testes unitários. Bem, acho que a melhor forma de a gente entender o que é o link é na prática. Então, vamos para o código. Aqui está a nossa solução. Eu vou trabalhar hoje exclusivamente na classe PetTest. Por que eu vou trabalhar nessa classe? Porque a gente viu nas últimas duas aulas como recuperar, como ler um arquivo CSV, um arquivo texto delimitado por ponto e vírgula, e como transformar isso em uma coleção, em uma lista de pets, tá? Então a gente sabe que essa rotina que foi escrita aqui nas últimas aulas permite com que a gente recupere, transforme esse CSV numa lista de pets, e aí essa lista ela é uma fonte ideal para a gente poder estar testando e validando os conceitos do link. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um outro método, vai ser basicamente uma cópia desse. Vou tirar aqui o assert e vou chamar esse primeiro método meu aqui de link test. Então, esse é o nosso primeiro teste com link. Tá? Então, eu vou pegar aqui a lista, eu vou criar uma lista de pets e vou carregar do arquivo. No final, vou fazer a minha query aqui e aqui eu vou imprimir o resultado no output para a gente ver. Nesses testes que eu vou criar, eu não vou fazer assert, não é necessário, tá? É mais para a gente, vai servir muito mais para a gente entender e exemplificar como que o link funciona. Bem, o link ele funciona basicamente como a criação de uma query e essa query vai ser armazenada em uma variável. Então eu vou criar uma variável aqui e vou falar que ela é a query que eu quero, a query link. E a query é muito parecida com o select, né, com o SQL. A diferença é que em vez de a gente começar com select, a gente começa com from. Veja que ele identificou a palavra-chave aqui, mas a gente ainda não colocou um using muito importante aqui, que é o using system.link. Tá? Porque a palavra-chave ele identificou, porque faz parte das palavras-chave do C#, mas os recursos do link, como a gente vai ver, que é a execução da query e completar toda a query, a gente precisa desse using aqui em cima. Tá? Deixa eu minimizar aqui para facilitar.
from. E aí a gente faz o seguinte, from pet, que significa um item da minha query, em pets. Tá? Então, pega a minha lista de pets e considere que cada elemento dessa lista é um pet. É um elemento aqui é representado por essa variável pet. Tá? E aí eu consigo fazer um filtro. Então, eu posso fazer um where aqui. Então, where pet, ponto, e aí eu tenho todas as propriedades e métodos do pet que eu posso usar para compor a minha query. E eu vou usar um método nesse caso. Eu vou pegar o getTypo, seja igual a cachorro. Então, considere um pet na minha lista de pets e filtre para mim somente aqueles que tenham o tipo igual a cachorro, ou seja, somente eu quero que ele filtre para mim só os cachorros. E para fechar eu preciso do select. Então eu uso o select pet, ou seja, selecione para mim todas as propriedades do pet. O que isso vai acontecer? Isso vai gerar aqui para a gente, como resultado, um objeto da classe eNumerablePet. eNumerable é um outro tipo de coleção. Ele é uma coleção um pouco mais simples do que o list, tá? Que a gente tem aqui em cima. A diferença é que o eNumerable você não consegue adicionar novos itens ou remover itens. Ele serve simplesmente como uma lista estática que é criada uma única vez. Muito usado nas queries com link, tá? Mas ele tem um funcionamento muito parecido com o list. Tanto que eu posso pegar aqui e, em vez de fazer um for each em cima dos pets, que é a minha lista original, eu posso fazer em cima da query. Tá? Com isso, veja que funciona exatamente igual, ele não tem nenhuma diferença em termos de como a gente usa ele dentro de um for each. Tá? Muito bem, com isso a gente tem a nossa primeira query link. Veja que from, in, where e select são palavras-chave do C# e com elas a gente consegue formar uma query com o link que é muito parecida com uma query do SQL. Vamos ver isso na prática, rodando, né? Então vamos aqui carregar nossos testes unitários. Vamos pegar aqui no pet test e vamos executar o link test. Teste executado com sucesso, vamos ver o output e a gente vê que temos somente cachorro aqui na nossa lista. Então, a gente conseguiu aí com sucesso filtrar todos os cachorros da lista de pets que a gente sabe que tem cachorros e gatos. Tá? Antes da gente continuar, porque a gente vai fazer muita query agora, muitos métodos de query. Vamos otimizar um pouco esse nosso teste unitário para a gente não ter que ficar repetindo toda vez esses dois trechos de código que a gente já viu que está sendo repetido aqui nos dois métodos que já existem. Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai criar um método de inicialização do teste. A gente não viu isso ainda, mas é uma prática muito útil quando a gente está falando de teste unitário e a gente quer reutilizar código na inicialização dos métodos. Então eu quero inicializar uma única vez algumas variáveis e aí eu quero reutilizar essas variáveis em todos os testes, tá? Para isso, a gente cria aqui um método que vai estar decorado com a palavra-chave, a classe class initialize. E esse método, ele tem que ser estático, tem que ser void, ou seja, não vai retornar nada, e tem que se chamar setup. Ele tem que receber também como parâmetro um test context. Apesar de a gente não usar o parâmetro, o MS-test precisa que o teste de inicialização da classe tenha essa assinatura. Tá? Mas o que importa aqui é que aqui eu consigo executar esse teste de inicialização. Como ele é um método estático, eu vou precisar armazenar meus pets em um atributo da classe que também deve ser estático. Eu vou criar um atributo privado e ele vai ser um list de iPet. Eu vou chamar ele de pets
com underline, porque identifica ele como um atributo. E vou inicializar ele aqui. Então eu vou pegar esse trecho de código, colocar aqui e adaptar para o meu atributo. Então veja, eu inicializo a minha lista e busco lá no pets CSV essa lista. Dessa forma ele vai buscar uma única vez os pets aqui e vai aproveitar essa lista de pets em todos os métodos de teste que a gente tem. Então a gente ganha duas coisas, ganha na economia de código, né? A gente não vai precisar ficar repetindo esse código em todo lugar, e ganha também em performance dos testes, porque ele só vai recuperar uma única vez. Ao ponto que se eu deixasse isso em um em cada método, ele ia estar recuperando uma vez a cada método toda a lista de pets. Tá? Muito bem, aí para finalizar aqui no teste do carrega pets do arquivo, a gente vai basicamente fazer o assert, só para manter esse teste aqui, e manter a impressão dele aqui. Tá? Mas a gente ainda tem que reutilizar essas duas linhas de código, que elas vão se repetir bastante também. Bem, aqui a gente pode otimizar também e já trocar aqui. Veja que no query, em vez de eu fazer agora a query em cima da variável pets, eu vou usar o atributo estático pets que já está carregado. Então, uma query link, você vai poder fazer ela, né, desde que você use aqui o namespace, você vai poder fazer uma query link em qualquer tipo de lista e enumerable genérico, né, que a gente tenha, que permita você identificar o elemento que tem dentro dele e fazer queries com suas propriedades e métodos. Tá? Bem, eu vou reutilizar esse trecho de código num método específico só para imprimir no output o resultado. Então eu vou pedir para o Visual Studio extrair um método para mim. Esse método vou chamar imprimepets. Veja que ele vai receber aqui um enumerable, como a gente definiu. E ele recebe aqui com o nome de query. Vou só trocar para pets para ficar mais genérico aqui para o nosso exemplo, mais específico, né, para o nosso exemplo. Vou jogar esse método aqui para cima, depois do setup. E eu vou falar para o carrega pets do arquivo usar o imprime pets, e ele vai passar basicamente a lista completa, que é o teste original aqui que a gente fez na aula anterior. E aqui no link ele já está certo, ele está mandando o imprimir teste com o resultado da query, tá? Com a query que a gente fez. Bem, vamos só ver se esse refactoring aqui deu tudo certo, se não quebrou nada. Executar todos os testes aqui do pet test. Então, todos passando, continuo aqui, no caso da query, trazendo só os cachorros, e no caso do carrega pets do arquivo, trazendo tanto cachorro quanto gato. Ok? Bem, com isso a gente já pode seguir aqui com os nossos testes do link. Vamos para o nosso próximo. Uma das coisas interessantes do link é que você não precisa necessariamente usar essa sintaxe, tá? Se você não quiser. O link ele tem o recurso, os mesmos recursos que você vai poder usar com essa sintaxe link, você também vai poder usar através de alguns métodos de extensão que você ganha quando a gente coloca aqui o system.link. Tá? Eu vou fazer um exemplo para você ver. Vamos copiar aqui esse método para aproveitar. E a gente vai chamar aqui link métodos. Então, em vez de eu fazer o from pet in pets, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha lista de pets e eu posso vir aqui com um ponto, eu vou ter um monte de métodos de extensão do link. Um deles é o where. Veja que ele tem um método where, e esse where ele recebe como parâmetro uma variável chamada predicado, né, predicate, que é uma expressão lambda. A gente já vai ver como que constrói uma expressão lambda. O importante é você saber que esse cara aqui, ele pertence ao system.link, tá? Então, se você não colocar o system.link aqui no use, a sua lista não ganha o método where. Você não vai ter
o método where aqui como método de extensão das suas listas ou enumerables, tá? Então, isso é importante para ficar claro. Então, eu posso fazer o where, a expressão lambda do where é basicamente assim. Você passa no parâmetro do método where e você fala pet, aqui é o nome de uma variável, pode ser qualquer coisa, é muito comum usar x, tá? Mas eu vou usar pet aqui para ficar mais didático. E aí você usa esse operador, que é o operador da expressão lambda, que é muito parecido com from pet in pet, só que é ao contrário. Eu tenho a lista de pets e eu quero que você considere, que ele considere para mim, dado um elemento dessa lista, aplique esta condição. Qual que é a condição? A mesma que a gente fez lá em cima. Get tipo, só que agora eu vou pedir para ele pegar os gatos. Tá? Então, a expressão lambda, ela sempre é aplicada em uma coleção e ele vai sempre considerar um elemento dessa coleção para que você possa usar esse elemento e aplicar, nesse caso em específico, fazer uma condição where. Tá? Bem, basicamente isso. A gente já está mandando imprimir aqui embaixo. Vamos executar. Aqui está. Então, a gente filtrando através dos mesmos recursos do link, mas usando métodos de extensão, filtrando a lista original de pets, apenas os pets que são do tipo gato. Muito bem. Bem, agora a gente viu como fazer o where, vamos ver como a gente pode fazer um order, ou como a gente pode ordenar uma lista. Eu vou copiar aqui esse primeiro teste, que a gente usa a sintaxe link, e aí a gente vai usar aqui o order. Então, o nome do teste vai ser link order test. E eu vou fazer a mesma query, só que antes de dar o select aqui, eu posso usar a palavra-chave order by. Então, vou pôr aqui order by pet.nome. Tá? Se a gente ver o resultado da query aqui, vamos pegar do cachorro, e ver como que ela está, depois a gente compara. Então, veja que não está ordenada pelo nome do cachorro. Chester começa com C, está aqui embaixo. Bidu começa com B, também está aqui embaixo. Tequila começa com T, está aqui a segunda. Então não tem uma ordenação. A ordem que a gente vê aqui é a ordem em que a lista foi basicamente criada e carregada do arquivo. Tá? Agora eu vou pedir para ele executar essa query e ordenar o resultado pelo nome. Tá? Então, vamos lá. Executando. E o resultado agora é assim, ó, Bidu, Chester, Floquinho, Laika, Leia. Então, a lista ficou ordenada pelo nome do cachorro. Tá? A gente pode alcançar o mesmo objetivo através de um método de extensão. Vamos pegar aqui esse exemplo. Vou trocar aqui para order método. E aí, uma questão interessante dos métodos de extensão é que eles permitem com que a gente chame um em cima do outro. Então, como o resultado deles sempre vai ser um enumerable, eu posso, logo depois de fazer o where, sem ter que criar uma outra variável, eu já posso fazer a chamada do order. Tá? Então, o order também recebe uma expressão lambda, mas no caso eu não faço uma condição, eu passo simplesmente qual é a propriedade que eu quero que ele considere como foco da minha ordenação. Tá? Só para curiosidade, se você quisesse fazer uma ordenação descendente, né, do maior para o menor, né, com o nome, uma ordem alfabética inversa no caso, é só você usar a palavra-chave descending aqui na query, depois eu vou usar um outro exemplo, ou aqui no método você usa um método que é order by descending. Tá? Mas vamos deixar ele ordenado crescentemente, sem usar o decrescente. E vamos ver o resultado aqui executando o método de teste order com
o método de extensão. Está? Lembrando que aqui a gente tem os gatos, né? Mas ele ordenou a lista de gatos também em ordem alfabética. Muito bem, a gente já viu uma query simples com link, query tanto com link quanto com métodos de extensão, né? Com a sintaxe link e os métodos, e viu como usar o order. Agora vamos ver como a gente pode fazer projeção numa query. Bem, se você não sabe o que é uma projeção, quando você faz aquela query no SQL, onde você, em vez de dar um select asterisco from, você coloca lá select código, vírgula nome, vírgula endereço, from, isso é uma projeção. O resultado da query é quando o resultado da query é diferente da estrutura da tabela, no caso do SQL. Aqui é quando o resultado da query é diferente do objeto, da classe, ou no caso da interface aqui, iPad, tá? Então, só mudar o nome do teste aqui para link projeção. Eu vou manter o mesmo where, vou manter o order by, vou só fazer aqui o descending para a gente ter um exemplo de cada. E a diferença é que aqui, em vez de eu fazer um select patch, eu vou escolher só as propriedades que eu quero que ele selecione para fazer minha projeção. Nesse caso, então, em vez de eu dar um select patch, eu vou dar um new. Por que new? Porque o resultado da minha query, ele não é de não vai ser gerado uma lista de um objeto conhecido. É um objeto anônimo, é um tipo anônimo, tá vendo que ele já identifica aqui. E esse tipo anônimo permite com que eu coloque quais colunas eu quiser, quantas colunas eu quiser aqui, e ele vai sobreviver esse tipo anônimo aqui dentro desse teste unitário, sem a necessidade de eu ter que criar uma classe com essa estrutura, tá? Então ele permite que eu faça aqui, fala para mim, eu quero que esse objeto tenha uma propriedade chamada nome, que vai ser igual pet.nome, e eu quero que ele, nesse caso aqui, trazer o peso. Então vai ser peso igual a pet.peso. Para ficar mais interessante, vamos trocar o order by aqui para usar o peso. Assim a gente vê a lista do cachorro, mostrando do cachorro com maior peso para o menor peso. Fica mais interessante aqui o resultado. A única coisa é que eu não posso mandar ele imprimir os pets usando esse método que a gente criou anteriormente. Por quê? Porque esse método recebe um enumerable de pet, de iPad. E a minha query ela não é mais um enumerable de iPad, ela é um enumerable de um objeto anônimo, que é representado aqui com esse azinho aqui, um apóstrofo e um A. Então eu não posso mais usar aquele método e não posso usar método nenhum, porque eu não posso passar tipos anônimos por parâmetro. Então, eu vou só pegar aqui essa mesma estrutura e nesse caso a gente vai fazer o for each na mão. Tá? Então, eu vou fazer aqui var pet em query e eu só vou imprimir o nome e o peso nesse caso. Veja que a minha variável pet, nesse caso aqui, que está dentro da query, ele só vai ter nome e peso. É um objeto anônimo, mas que tem as propriedades que a gente definiu aqui no select. Com isso, a gente fecha a nossa projeção, né? A gente projeta a query para dar como resultado apenas as propriedades, né? Apenas os dados que a gente precisa. Vamos executar para ver o resultado. Aqui tá. Agora a gente tem o nome do cachorro, o seu peso, e veja que está ordenado do maior, né, do mais pesado para o mais leve, para o menos pesado aqui. Tudo bem, a gente pode também fazer isso com método de extensão. Vamos ver como. Então aqui vai ser projeção. Vou aproveitar, vou fazer a mesma coisa, mas aqui com o gato, vou dar um order by descending, só que eu quero que ele pegue o peso. E aí eu também tenho outro método aqui que eu posso usar, chamado select. E esse select,
ele permite com que eu faça, através também de uma expressão lambda, que eu projete o resultado que eu quero. Tá? Uma questão interessante, você viu que o Visual Studio ficou aqui alertando, né? Que a gente não precisa falar nome igual a pet nome, se a propriedade aqui tiver exatamente o mesmo nome. Se eu quisesse ter um nome diferente para a propriedade, por exemplo, peso pet, aí ele não ia reclamar, porque ela é diferente da propriedade aqui. Mas como ela é igual, ele fala que você pode simplificar. Eu vou manter aqui da forma que a gente fez, mas aqui eu vou fazer da maneira simplificada, para você entender a diferença. Então, pet.nome e pet.peso. Muito bem, eu vou imprimir da mesma forma aqui. Veja que ele identifica as propriedades da mesma maneira que a gente fez aqui. Tá? Vamos executar. E está aqui. A gente tem aqui todos os gatos ordenados pelo peso de forma descendente, projetados aqui apenas com o nome e a propriedade peso. Muito bem, vamos adiante. Existem alguns recursos do link que a gente só vai conseguir acessar através de métodos de extensão. Tá? Muito utilizado são os recursos para fazer paginação, que são os conhecidos como skip e take. Eu vou aproveitar essa query aqui. E vou trocar aqui o nome, vai ser link skip e take. Para que serve o skip e o take? Ele serve para a gente fazer paginação, serve para a gente limitar o resultado que a gente quer ou pular uma quantidade de itens daquele resultado e ignorar, né, aqueles primeiros resultados. Então a gente pode fazer isso através da chamada de métodos de extensão. E para isso, nesse caso aqui específico, eu posso colocar um parênteses, englobar aqui, né, incluir a minha query dentro de um parênteses e depois eu posso acionar esses métodos de extensão. Então eu posso, por exemplo, vou começar pelo take. O que o take faz? Ele vai pegar a query aqui e vai pegar só a quantidade de itens que eu quero. Então o take é como se fosse o top do SQL, né, do select. Então eu quero que ele me retorne só os 3 primeiros do resultado dessa query. Vamos executar. Aqui tá. Então ele pegou só os 3 primeiros. Tá? E o skip, que aí na verdade a gente tem que usar ele antes, né? Ele fala pra gente pular. Então, quero que você pule os 3 primeiros e pegue os 3 seguintes, né? Então, contando aqui, ele vai pegar o 6º, 7º e o 8º item, né? Desculpa, o 4º, o 5º e o 6º item. Vamos executar. Aqui tá. Então, ele pulou aqueles 3 primeiros e pegou os 3 seguintes. Esse é um recurso muito utilizado para fazer paginação. Então, quando você tem aquelas listas em tela que você não quer trazer todos os registros da tabela, você quer trazer só os que vão caber naquela página. E aí você permite com que o usuário avance a página para frente ou para trás, sempre refazendo a query, trazendo só aquele bloco de registros necessário para preencher uma determinada tabela. Tá? Muito bem, esse aqui já é só em método, então a gente não tem que fazer o teste de método de extensão, mas a gente tem um outro teste que a gente pode fazer, usando esse mesmo princípio de alguns métodos que a gente tem no link, que são o first e o last. Então, a gente vai trocar aqui, ó, first e last. Nesse caso, eu vou manter a query original. Nem vai ter isso aqui. O que eu vou ter aqui vai ser o seguinte. Eu quero que ele pegue para mim o primeiro registro. E aí, você pode usar o resultado da query. Você vai ver que você tem aqui
dois métodos. Um é o first e o outro é o first order full. Ambos vão retornar o primeiro elemento da lista, da query aqui. Qual a diferença entre um e outro? O first, se a query não tem nenhum resultado, não produziu nenhum resultado, ele vai estourar uma exception. No caso do first order full, ele não vai retornar uma exception, ele vai retornar nulo, ou seja, o valor default do item da minha query, que no caso é um objeto anônimo. Então, sempre use o first order full se você quer evitar exceptions no seu código. E aí a gente vai ter o equivalente ao primeiro para buscar o último, que é o last ou last order full. Tá? Aí só para a gente ver o resultado, vamos imprimir na tela aqui o primeiro. Ponto nome só é o suficiente. E o último, ponto nome. Executando, tá aqui. Ó, primeiro é o Chester e o último a Mel. Muito bem, vamos seguir adiante. Outros métodos que a gente pode fazer são métodos que realizam alguns cálculos matemáticos, que também são métodos do link, e que a gente chama de agregações, né? Eu vou aproveitar esse método aqui, vou tirar uma cópia dele, e aqui ele vai se chamar, vamos chamar ele de agregações. A gente usa muito isso para fazer totalizações de relatórios, de listas. Mas o que eu estou falando aqui? Estou falando do seguinte. Imagine que você queira somar todos os pesos do resultado dessa query aqui, dos cachorros no caso. Então eu posso fazer query.sum. E o sum também recebe como parâmetro uma expressão lambda. E aí você fala qual que é a propriedade que você quer que ele some para você. Simples assim. Além do sum, eu posso pegar o maior, que no caso é o max. Ele vai pegar o valor do maior peso da lista. Aí você pode pegar o menor, que é o min, e você pode pedir para ele fazer uma média. A gente pode calcular a média de peso dos cachorros através do average. São esses métodos, basicamente os métodos de agregação que a gente tem no link que facilitam a gente fazer esse tipo de totalização. Só para ficar legal, deixa eu colocar imprimir isso na tela. E aqui tá. Vamos testar? E aqui a gente tem a soma dos pesos, na 148. O maior peso é 35, o menor é 2 e a média é 16,444. A gente não fez o arredondamento, mas ele calculou a média aqui pra gente. Tá? Muito bem. Agora, para fechar, vamos fazer aqui um agrupamento. Então, a gente consegue, no link, fazer agrupamento também, assim como a gente consegue fazer em SQL, né, em comando selects. Deixa eu pegar aqui o que a gente fez originalmente da projeção. E vai ser um group. Deixa eu pegar um exemplo sem ser de método. Bem, o começo é igual, a gente faz um from pet em pets. Você poderia fazer um where antes de agrupar. Não é o nosso caso, a gente não vai ter um where. E você também poderia fazer um order, também não vamos usar order aqui nesse exemplo. O que eu vou fazer é o seguinte, eu quero agrupar, então, o resultado dessa query em eu quero que ele agrupe o pet
por pet sexo. Então eu quero que ele faça o agrupamento por sexo e eu quero que ele jogue esse agrupamento numa variável que eu vou chamar de G. Tá? G, no caso do grupo, né? E aí a gente faz o select. O select aqui, em caso de agrupamento, ele sempre vai ser um objeto anônimo, ou você pode até ter uma classe específica para receber esse agrupamento. Mas é muito comum ele ser um objeto anônimo. Então o que eu quero que ele apresente para mim? O sexo, né, que é o grupo, e aí eu vou buscar esse sexo através da variável G, que é o meu grupo, que representa o grupo, e aqui dentro a gente tem o key, que é a chave do meu grupo, que é o que foi definido aqui. E aí eu quero que ele apresente para mim o total de pets que existe nesse grupo, nesse sexo em questão. Então eu pego o próprio G e aqui eu posso usar os métodos de agregação. E um deles que a gente acabou não vendo é o count. Então ele vai contar para mim quantos itens tem dentro desse grupo que ele aplicou aqui. Com isso a gente vai ter um resultado, o sexo e a quantidade de animais que a gente tem, né, de pets que a gente tem daquele sexo. Então aqui eu vou pegar o resultado, vai ser apresentado sexo e total. Veja que o meu objeto anônimo, né, agora ele tem as propriedades sexo e total definidas aqui em cima. Ok? Vamos executar. E aqui está. Temos 6 fêmeas e 9 machos. Okay? Muito bem. Basicamente, era isso que eu queria mostrar. Isso aqui é só o básico do link. O link, você pode, a partir daqui, construir queries das mais complexas possíveis. Tá? Mas o que eu posso garantir para você é que a gente consegue, se fizer uma boa arquitetura, se aplicar muito bem o Domain Driven Design, usar um ORM bom como o NHibernate, a gente consegue criar uma aplicação onde não é necessário escrever queries em SQL. Você consegue basicamente escrever tudo em link, sempre garantindo performance, segurança e tudo mais. O link, a importância do link é enorme para a gente e é importantíssimo que você entenda todos esses conceitos e, se possível, exercícios para fixar mais a ideia do link. Para isso, eu vou deixar uma atividade para vocês. A atividade é a seguinte. A primeira coisa, você deve criar uma query que vai apresentar os donos dos pets em ordem alfabética, com o total de cachorro e total de gato que cada dono tem, tá? Então, você vai listar o dono, e na frente você vai colocar quantos gatos aquele dono tem, aquela pessoa tem, quantos cachorros aquela pessoa tem, tá? Em seguida, você deve criar tudo você deve fazer em teste unitário no próprio pet tests que a gente já viu. Você vai criar um outro teste unitário que vai mostrar qual que é o cachorro mais velho e qual é o cachorro mais novo, ok? Bem, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Essa aula ficou um pouco extensa porque tem bastante detalhezinhos do link que vale a pena a gente apresentar. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço.